Olá, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que ninguém gosta, né, de falar: pessimismo. Sobre pessoas pessimistas e quero saber se você é uma pessoa pessimista ou se você convive com alguma pessoa pessimista. Então, vamos começar a falar sobre isso? Primeiramente, sejam bem-vindos, todos sejam muito bem-vindos, né? Meu nome é Karina Andrade Mota, eu gravo vários vídeos, aulas, né? Falando sobre vários assuntos para o nosso dia a dia, para a nossa evolução. São vídeos que eu trago informações para a gente repensar, para a gente refletir, para que a gente possa melhorar a nossa visão ou de repente pensar de uma forma diferente que a gente sempre pensou, começar a mudar o nosso foco e de repente até mudar a nossa realidade. A proposta é essa, a gente viver bem, viver com qualidade. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pessimismo, otimismo, e eu quero saber se você acha que você é uma pessoa pessimista. Você se considera uma pessoa pessimista? Às vezes a gente não consegue ver o pessimismo, porque às vezes tem uma diferença muito sutil entre o pessimista e o realista. A pessoa às vezes pensa assim: eu não sou pessimista, eu sou realista. Eu olho as circunstâncias, eu olho todas as probabilidades daquela circunstância dar errado, ou daquele projeto, ou daquela situação. Então, acontece às vezes de você chegar com uma novidade, algum projeto, alguma ideia, perto de alguém, né? E você vai e conta toda aquela história e a pessoa, ao invés de te apoiar, ela vai e começa a falar: não, mas isso aí vai dar errado, isso aí vai ser muito difícil, isso aí você não vai conseguir, isso aí desiste. E pode acontecer também com você de ser assim. A questão é, o pessimista é uma pessoa que foi acostumado, ele criou o hábito de olhar sempre o negativo, de observar sempre o negativo, de colocar o foco da vida dele nos erros, né? E não nos acertos. Então quer dizer que a pessoa tem que virar uma pessoa iludida, sempre pensando que tudo vai dar certo, tudo é um mar de flores, de rosas e é tudo azul? Não. A pessoa que é otimista, que é, né, justamente o contrário do pessimista, ela consegue observar todas as situações, ela tem um critério sim de avaliação, porém, ela pode pensar: não, isso pode dar certo. E uma questão que tem muito com o pessimista é a pessoa, de repente, não quer sair da zona de conforto dela. Então, tem uma relação muito grande entre pessimismo e estar na zona de conforto. Por quê? O que isso tem a ver? A pessoa, quando ela é pessimista, ela fala: não vai dar certo, isso não vai funcionar, ixi, isso aí é bom nem tentar, nem começar. Por quê? Porque ela não quer mudar a realidade que ela está vivendo naquele momento. Ela sente uma dificuldade de tentar se movimentar e transformar, né, a forma com que ela vê as coisas e a forma com que a vida dela está estabilizada. Então, para ela, a vida dela já está num plano que, independente de estar bom ou ruim, é aquilo que está funcionando para ela naquele momento. Ela não vê possibilidades de mudança, ou se ela for mudar a vida dela, vai dar muito trabalho, vai exigir muito dela, vai ser algo que vai exigir muita força, muito esforço para ter uma mudança. Então, a pessoa ela já começa a criar empecilhos, ela começa a olhar o negativo das coisas, das circunstâncias, das situações, porque ela não quer sair daquela zona que ela considera confortável, porque ela acha que vai ser muito difícil mudar, então é melhor nem tentar. Então,
o pessimista tem várias características. Também tem a relação do humor, tá? Então, assim, o mau humor, né, tá muito caracterizado com o pessimista. A pessoa que é pessimista dificilmente está bem-humorado o tempo inteiro. Então, uma das formas de você tentar transformar o pessimismo em otimismo é também puxar dentro de você um olhar mais otimista. Como é que a gente pode transformar, sair de um lado pessimista e ir para um lado otimista, né? Transitando nesse realismo aí no meio da história, né? Porque o realista é aquele que está no meio da história, ele consegue olhar as circunstâncias, né? Como elas se apresentam, né? E elas conseguem também fazer uma avaliação do positivo e do negativo das circunstâncias. O pessimista, ele está muito puxado, né, para olhar só os pontos negativos. E isso cria na nossa mente, no nosso cérebro, uma programação que é observar somente o erro, somente olhar o que não vai dar certo, é o olhar crítico exacerbado, a pessoa que tem uma crítica pessoal muito grande, então ela exige do outro também com toda essa força crítica. E é uma pessoa que realmente ela tem uma dificuldade de olhar algo positivo na sua própria vida e nas circunstâncias que estão à sua volta. Então, se você de repente está agora se pensando, será que eu sou pessimista? Ou sei muito bem como é conviver com um pessimista. Primeiro, se você convive com um pessimista, tenha paciência com ele. Tenha paciência porque as mudanças nem sempre ocorrem de uma hora para outra. De repente, a mudança para um pessimista é algo que já dura muito tempo e ele tem dificuldade de começar a pensar diferente. Para que a gente possa pensar diferente, a gente precisa ter uma vontade de mudar. A gente tem que ter vontade de transformar a forma com que a gente vê a vida, as circunstâncias, as pessoas, né? Os projetos, as vontades, o futuro. Porque o pessimista, ele olha o futuro dele também como algo negativo. Sempre algo ruim em primeiro lugar. Sempre algo negativo em primeiro lugar. E depois ele consegue observar algo positivo, mas aquilo para ele não tem tanta importância, não tem muito valor. O valor que ele dá é na primeira observação, que é aquilo está errado, aquilo está dando errado, ou isso vai dar errado. E também carrega uma questão da dificuldade de se manter alegre, a dificuldade de ter bom humor, a dificuldade do bom humor, né, no pessimista. Então, é algo complexo. Agora, se você é uma pessoa pessimista e você percebe que isso está começando a prejudicar a sua vida ou se prejudica, você consegue perceber que, de repente, pessoas que estão à sua volta começam a falar, ai não, gente, eu não vou contar nada para essa pessoa, porque tudo que a gente conta para essa pessoa, ela vê como uma coisa negativa. Tudo é difícil, tudo não vai dar certo, tudo é aquela situação de olhar o negativo. Você começa a perceber que até seus amigos começam a meio que sair de perto de você, né? Os seus amigos começam a não te contar mais sobre os projetos de vida deles para você. Ou, se você convive com uma pessoa que tem essas características, você tem que pensar, bom, se essa pessoa é positiva, deve ter um porquê. Tudo na vida da gente tem um porquê atrás do nosso comportamento. E esse porquê do pessimista é porque ele sempre observou a vida, né, com o foco do negativo. Muito provavelmente, ele foi educado a olhar isso como uma forma de autoproteção. Isso tem a ver com autoproteção também, porque a pessoa ela observa assim, se eu for muito otimista, se eu acreditar que tudo vai dar certo, eu posso me ferir, eu posso me magoar, eu posso me machucar, seja numa relação, seja no trabalho.
Eu posso ser um iludido, achando que a vida é toda maravilhosa, linda, né? E eu não quero fazer isso. Eu prefiro pensar em todas as circunstâncias que podem dar errado e eu prefiro olhar todas as vertentes dessa história. Só que para o pessimista, é como eu falei, muitas vezes ele não acha que é pessimista, ele acha que ele é realista. Não, eu sou realista. Eu sou realista porque eu consigo ver a história como ela é, só que uma coisa são os fatos por si só. Outra coisa é como nós interpretamos esses fatos. O fato é um fato puro e simples. Algo aconteceu. Outra coisa é como eu observo e como eu interpreto aquele fato sob o meu olhar. E o que é sob o meu olhar? É diante das minhas vivências, diante dos meus pensamentos, diante de tudo que eu vivenciei, que eu aprendi, aí sim eu vou fazer uma interpretação de um fato. Então, se eu aprendi a olhar sempre o negativo como uma forma de autoproteção, para que eu não venha a me ferir lá na frente, eu tenho que começar a pensar o que pode me causar tanto prejuízo assim se eu começar a olhar algo como mais positivo. E se eu virar uma pessoa mais otimista, né, o que pode acontecer de pior na minha vida, né? Então, se a gente for parar para pensar, virar ou ser uma pessoa mais otimista faz com que você crie mais projetos, tenha mais ideias, tenha mais ânimo e vontade de viver a vida e de mudar a vida. Você tem mais força e energia, inclusive para começar algo novo, seja quantas vezes forem necessárias, porque a vida é começar algo novo quase que diariamente e quase que a todo instante. Se a gente ficar tentando paralisar a vida, a gente começa a perceber que a vida da gente vai como se fosse murchando, ela vai perdendo, sabe, toda aquela capacidade de transformação na sua vida. Então o pessimista, ele vai carregando com ele um olhar tão crítico e um olhar tão negativo sobre tudo, sobre as pessoas, sobre o trabalho, sobre os colegas, né, e sobre qualquer coisa que exista na vida dele, que ele começa a paralisar, interromper, ele tem poucas chances de começar algo novo, ele tem poucas chances de transformar alguma coisa que de repente não está tão boa em uma possibilidade de melhora, porque ele não consegue ver que isso vai dar certo. Para ele, sempre vai dar errado, sempre o errado vem em primeiro lugar. Então vamos observar bem como a gente interpreta as situações e os fatos das nossas vidas. Aqueles fatos do dia a dia mesmo, até o mais corriqueiro. Se a gente observa com esse olhar muito crítico, até para as pessoas que estão à nossa volta, para o colega de trabalho, né, para os familiares, né, um olhar muito crítico, né, para o nosso relacionamento, você tem que começar a pensar por quê? Que a minha forma de pensar é essa? Será que eu realmente aprendi a pensar desse jeito porque fui ensinado a pensar assim como uma forma de proteção? Porque é melhor eu me proteger pensando que pode dar errado para eu nem começar e não me frustrar? Porque tem isso. Isso paralisa a pessoa. Quando ela é pessimista, ela não tem, ela mina a sua criatividade, ela não cria algo novo, né? Então ela estanca, ela estabiliza a vida dela num lugar onde de repente não está bom, mas é porque ela tem medo de mudar. Ela tem medo de criar algo novo porque ela pensa, vai dar errado. Se vai dar errado, por que eu vou tentar? Qual é o propósito de eu começar algo que eu sei que o final da história vai dar errado para mim? Então, e o otimista, o contrário disso tudo, é aquela pessoa que está o tempo inteiro pensando, vai dar certo. Por quê? No otimista, ele transforma a vida muito mais rápido. Como ele tem essa ideia de dar certo e na maioria das vezes sempre vai dar certo, ele tem muito mais chance, né, de que realmente os projetos dele dê certo. Por quê?
Porque se ele está sempre pensando que vai dar certo, ele está sempre criando algo novo. E mesmo que dê errado, ele vai ter um olhar positivo do errado. Ele vai olhar, não, esse errado aqui foi bom ter acontecido logo agora, porque eu estou aprendendo e eu vou usar isso para melhorar, continuar melhorando a minha vida. Eu vou continuar novos projetos e através dos meus erros eu vou transformar outras coisas. Então, a chance de um otimista viver uma vida com mais possibilidades é infinitamente maior do que um otimista. Qual é a vantagem de ser um pessimista? Essa é uma pergunta que eu trago aqui para vocês. Então, não tem vantagem. Agora, se você convive com uma pessoa pessimista e é uma pessoa que você precisa conviver, seja no relacionamento, ou seja no trabalho, no colega, tenha uma paciência com essa pessoa e tente, dar algumas informações, tente passar algumas informações para essa pessoa para que ela possa começar a pensar diferente. Às vezes a pessoa que é pessimista, ela nunca teve possibilidade de olhar uma oportunidade de uma forma diferente. Às vezes a pessoa pessimista, ela é pessimista e nem sabe que é. Isso é muito sério. Ela não sabe que é pessimista, ela não sabe que esse olhar dela é diferente de um olhar de uma pessoa que consegue equilibrar, uma análise natural e normal do ser humano, que é, sim, eu quero olhar o que pode dar certo, eu acredito que isso vai dar certo, existe possibilidade de dar errado? Existe. Não é? O otimista, ele também não vai fugir, dos erros, das possibilidades de erros que os seus projetos podem lhe trazer. Mas ele vai olhar aquilo como um combustível para continuar, um combustível para melhorar, um combustível para a vida se transformar e não como algo que vai lhe paralisar. E detalhe, o otimista não tem medo, pelo menos de formas onde a vida vai se mexendo, vai se movimentando, ele não tem medo. Então, assim, não é uma forma de autossegurança dele, de paralisar a vida. Ele se joga. Sabe a pessoa assim, eu me jogo? A pessoa está se jogando na vida? Ela está enfrentando situações e possibilidades com um olhar mais positivo, que existe uma grande chance de dar certo. Agora, também tem aquela pessoa que é o realista. O realista é aquela pessoa que vai sempre dizer, não, eu não sou pessimista, eu não sou otimista, eu sou realista, eu estou no meio, eu estou no centro, Eu observo a vida assim como ela é, mas eu já te digo, é quase impossível, para não dizer impossível, existir uma pessoa realista mesmo. Por quê? Como eu estava falando, os fatos acontecem, os fatos pura e simplesmente, eles existem. Cada pessoa tem uma interpretação, tem um foco, tem uma forma de olhar. Então, é impossível a pessoa ver uma situação sem interpretação nenhuma, porque nós, seres humanos, carregamos sim, dentro da gente, na nossa mente e no nosso corpo e nas nossas experiências, muitas e muitas histórias de vida. E baseado nessas histórias que nós vivemos, e que nós já interpretamos, é que a gente continua interpretando fatos e situações. Então, diante do que aconteceu comigo e como eu interpretei, eu saio interpretando outras coisas, outras situações, por mais diferentes que elas sejam, mas eu vou tendo como se fosse uma experiência, eu vou acumulando experiências. Então, você aí, se você acha que você está um pouquinho mais para pessimista do que para otimista, comece a olhar, um exercício que eu trago para vocês. Anote tudo o que você puder anotar de positivo nas pessoas que estão à sua volta. Nos seus colegas de trabalho, no seu chefe, no seu companheiro, na sua companheira, nas pessoas da sua família, nos seus familiares, nos pais, nos irmãos, nos filhos. Tudo que você vê de positivo nessas pessoas, Qual é o ponto alto daquela pessoa? O que faz com que você olhe aquela pessoa como uma pessoa que é especial para você, Porque isso vai fazer com que você comece a olhar
todas as pessoas à sua volta e situações também, você pode fazer também com situações da sua vida, você vai começar a mudar o seu foco, você vai começar a mudar o seu olhar. Eu sempre trago aqui situações e circunstâncias onde eu quero assim que vocês comecem a pensar por conta própria de uma forma bem mais positiva sobre a vida de vocês. Porque quando vocês começam a internalizar isso, vocês começam a ver a vida de uma forma diferente. E aí quando você começa a ver a vida de uma forma diferente, a sua mente, ela começa a trabalhar de uma forma diferente. E a nossa mente, ela é simplesmente algo que nós projetamos, algo que nós programamos. É simplesmente tudo que está na nossa mente, fomos nós que colocamos, no nosso ponto de vista, na nossa interpretação, no nosso sentimento. Então, façam isso, coloquem em prática o olhar observador positivo, seja com você ou seja com alguém que esteja à sua volta. Porque conviver com uma pessoa que de repente não tem o mesmo olhar tão otimista, de repente, se você for uma pessoa otimista, se você convive com uma pessoa que não tem esse olhar tão otimista assim, comece a dar dicas, comece a falar um pouco, comece a tentar trazer uma visão para aquela pessoa de algo positivo na vida dela, para que ela comece a pensar diferente, mas sem bater de frente com essa pessoa. Porque se você estiver batendo de frente com essa pessoa, ou seja, exigindo, falando, brigando, apontando o dedo, você é muito negativo, você é pessimista, você não consegue ver as coisas de uma forma melhor, entende? A pessoa ela vai se travar cada vez mais. Então, a sua intenção de repente, melhorar o comportamento dessa pessoa vai ser o inverso. Então, você vai piorar a situação, cada vez mais ela vai se fechar, porque recebeu uma crítica. E as pessoas pessimistas, elas têm a dificuldade da crítica. Lembra que eu falei? Elas querem também, elas são muito pessimistas como uma forma de proteção. Se ela mudar alguma coisa na vida dela, para ela aquilo vai dar errado, então é melhor não mudar. Então é um jogo para frente e para trás. Se eu mexer, vai dar errado, então é melhor eu não fazer. E se você vive essa situação, se você para pensar, poxa vida, realmente eu olho muito negativo, eu tô muito negativo, eu observo, isso está me incomodando? Isso é muito importante, tá? Isso está te incomodando ou isso está afetando as suas relações interpessoais, ou seja, as relações de você com outras pessoas? Se isso está te incomodando ou incomodando e afetando as suas relações interpessoais, também comece a abrir a sua mente para pensar diferente. Também comece a forçar um pouco a sua mente para trabalhar de uma forma mais positiva e olhar o positivo da vida. E olhar o positivo que tudo está aí disponível para você. E a proposta hoje de falar do pessimista não é dar um puxão de orelha em ninguém, sabe? Não é falar que é errado. É só tentar fazer com que você olhe a vida de uma forma mais positiva para que você possa ter mais força, inclusive, para mudar e gerar algo novo para você. Porque quando você é positiva, quando você tem um pensamento mais positivo, quando você é mais otimista, as chances dos seus projetos darem certo, as chances da sua vida começar a ser transformada de uma forma melhor para você é muito maior do que uma pessoa que é pessimista. Então, o pessimista dificilmente vai mudar. E se ele mudar, muito provavelmente vai dar errado, porque ele já está colocando na frente um resultado negativo. E uma pessoa otimista, como ela projeta na vida dela algo bom, algo que vai dar certo, a chance de dar certo é muito maior. Até porque ele começa projetos muito mais vezes do que um otimista. Então, até na questão de tentativas e erros, o otimista sai na frente. Então, é o seguinte, se o otimista sai na frente na questão de dar certo nos seus projetos, de dar certo na vida e de viver uma vida bem mais leve do que um pessimista, não é muito mais fácil você tentar fazer essa transformação? Ah, como é que eu faço essa transformação? Fazendo isso.
Observe as coisas boas que estão à sua volta, observe tudo que tem de bom na sua vida, observe quais as características positivas das pessoas que fazem parte do seu dia a dia, seja colega de trabalho, seja o chefe, seja familiar, quem quer que seja. Comece também a observar o que há positivo em você. O que há positivo em você. E aí você vai trabalhando a sua mente para ela começar a fazer uma interpretação do que é positivo e que isso não causa nenhum problema, isso não é inseguro para você e transmutar, né? Sair desse olhar observador pessimista para que você possa então mudar a sua mente, a forma de pensar e ficar vivendo uma vida muito mais leve, muito mais positiva e uma vida mais dinâmica, uma vida que se transforma cada vez mais, né? Porque existe uma dinamicidade nessa transformação. Ser otimista, né, no frigir dos ovos é muito mais vantajoso para você. Então, aproveita essa vantagem que você pode transformar a sua mente, que você pode trabalhar a sua mente, o seu cérebro a seu favor o tempo inteiro, porque a sua mente, ela está à sua disposição, ela trabalha para você. Então, comece a saber programar a sua mente para te trazer benefício e não malefício. Faça com que você tenha um olhar observador positivo e otimista para você transformar a sua vida, para você viver uma vida mais leve, mais alegre. E outra, comece a pensar no seu bom humor, porque o otimista, ele está sempre de bom humor, ou pelo menos na maioria das vezes ele está de bom humor. E o pessimista, dificilmente ele está alegre. Ele tem a dificuldade, inclusive, de ter bom humor na vida dele. Por quê? Aquela história, como eu vejo tudo como negativo, né? Para que eu vou sair sorrindo por aí? Então sorria, sabe? Traga alegria, traga essa energia da alegria, olhe o positivo da vida, comece a observar, faça planos nos quais você não precisa ter medo de se arriscar. Não é perigoso, porque o pessimista às vezes tem medo da mudança, tem medo de sair da zona de conforto. Ele acha que vai dar errado, então ele nem pensa em começar. Comece, faça seus projetos, pense em algo bom para você, olhe o positivo da vida, olhe o positivo que há em você e olhe também o positivo das pessoas que estão à sua volta. Isso é muito importante, porque às vezes a gente também é muito crítico com as pessoas que estão à nossa volta e isso traz alguma coisa também muito ruim pra gente. Vamos mudar a forma de olhar nossa vida, vamos mudar a forma com que a gente olha pra gente mesmo, tá? E a gente vai fazer da nossa vida muito mais dinâmica, muito mais alegre e a gente vai ser muito mais feliz. Olha que maravilha! Treine a alegria, traga alegria para você, traga alegria para sua família, para as pessoas que estão à sua volta. Leve a alegria no seu trabalho. Se você fala, as pessoas do meu trabalho são muito negativas. Eu chego lá, é uma energia muito negativa. Vai lá e faça a transformação. Não entre na energia do outro. Seja você o agente da transformação aonde quer que você esteja. Onde você estiver pisando, você vai ser a energia da alegria, da transformação e do otimismo. Então, esse é um alerta, é ao mesmo tempo uma dica e ao mesmo tempo um foco para que vocês possam pensar diferente. É uma forma de pensar diferente, é um convite a fazer grandes mudanças na sua própria vida e trazer a transformação e a alegria para você, para o seu ambiente, para a sua família, no seu trabalho, onde quer que você vá, nos seus amigos, né? No meio dos seus amigos. Então, é isso. Vamos fazer essa transformação de mudar, né, o seu movimento, que é um pouquinho mais de repente negativo, um pouquinho mais crítico, demais exacerbado, para algo mais positivo, tá bom? Então, muito obrigada a todos vocês, obrigada mesmo. E eu faço vídeos, né, durante a semana, cada dia com assunto novo. Deixa eu ver aqui. Tá me mostrando que teve uma pessoa que perguntou sobre a relação entre o pessimismo e a depressão. Sim, deixa eu só fazer esse comentário. Deixa eu ver, foi o Stefano, né? Obrigada, Stefano, pela pergunta. Existe sim uma relação entre o pessimismo e a depressão.
não é todo pessimista que tem depressão. E não é toda pessoa que está com depressão que é pessimista. Porém, o nível de pessimismo da pessoa e o tempo que ela convive com esse pensamento pessimista pode abrir as portas, sim, para uma depressão. Então, a pessoa que é pessimista, ela está muito mais propensa a causar uma depressão na sua vida, né? Porque a depressão é uma situação de saúde. E o pessimismo é uma questão de pensamento, é uma forma de pensamento, é um hábito de vida, é um olhar que a pessoa tem. Só que durante muitos anos, se a pessoa for pessimista e tiver sempre esse olhar negativo sobre a vida, sobre as coisas, ela começa a pensar que a vida não tem mais graça. Perdeu a graça. Não tem nada de bom nessa vida. Por que eu tô aqui? Então, o pessimista, ele tem uma grande chance de um dia virar a ter uma depressão ou virar um depressivo. Porque isso pode afetar a sua saúde, sim. Então, ainda tem essa situação que é muito séria. Então, eu agradeço demais. Muito obrigada. Até os comentários aqui, deixa eu ver. Sim. Também o Daniel Bousada, muito obrigada pela participação. Eu agradeço demais. E olha, obrigada pelos comentários, obrigada pela pergunta, né? Que foi muito importante a gente também falar sobre isso. Porque a depressão é uma situação muito séria, né? Que hoje em dia a gente está vendo que tem várias pessoas que estão sendo afetadas por isso. E realmente, o olhar observador, a interpretação que eu tenho da vida, dos fatos, de mim mesma e daquelas pessoas que estão à minha volta, se for muito negativo, vai chegar um ponto que a pessoa pode até pensar o porquê que a vida, por que eu estou vivendo a vida, qual é o meu papel nessa vida, e isso pode sim gerar uma depressão. Então, vamos ser otimistas, né? Vamos ter um olhar mais positivo sobre a vida, sobre as pessoas, até para que a gente possa cuidar da nossa saúde, a nossa saúde mental, o nosso emocional e trazer alegria para a nossa vida, né? Porque que nós possamos ser esses agentes de alegria, de otimismo, onde quer que a gente vá e qualquer lugar que a gente esteja, tá bom? Muito obrigada pela participação de todos, obrigada pelas perguntas e eu agradeço demais. Amanhã a gente vem com mais uma questão aqui para a gente refletir e pensar e eu aguardo todos vocês. Se inscrevam no canal, pode mandar para todo mundo que vocês acham ou que pessoas que convivem com pessoas que não são otimistas, né? E vamos passar essa informação para todo mundo aí porque é muito legal, tá certo? Muito obrigada. Também tem um canal no YouTube. Quem quiser vai lá, Karina Andrade Mota. Se inscreva no canal, clique no sininho para vocês receberem sempre vídeos novos que eu estou postando lá também, tá certo? Obrigada e até amanhã. Amanhã é sexta-feira. A gente vai conversar sobre mais um assunto para que a gente possa evoluir cada vez mais e melhorar e mudar a nossa realidade. Um beijo a todos e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo a todos aqui do YouTube. Pessoal do YouTube, muito obrigada por tudo. E amanhã a gente vem com mais um assunto. Tchau, um abraço a todos.